Olá, eu sou o Fênix. E eu sou a Tamires Vick. E está começando mais um episódio do Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje nós vamos falar sobre o livro A Senhora do Parque. Quem está aqui no estúdio é a escritora Ana Pirolo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Nós gente que agradece. agradecemos, Ana. E Ana, conta pra gente, você que já participou de outras temporadas do nosso programa Contraplano. Sim, bastante até. Inclusive já veio falar pra gente sobre o Galo Azul. Essa é a primeira publicação da Ana. Hoje a gente vai falar sobre um romance. Você que já escreveu 2 livros infantis, né, Ana? Isso. Dessa vez escreveu um romance. Conta pra gente um pouquinho, sem dar tanto spoiler, né? Vamos só uma sinopse pra gente não tirar os mistérios do livro. Sem spoilers. Isso. Contar um pouquinho pra gente do livro e quem é essa Senhora do Parque. Bom, o que eu posso assim contar do livro, o livro se passa no Parque Vicente Aranha, em São José dos Campos. É uma história simples, leve, ela é envolvente. Ela envolve também 2 épocas, por exemplo, 2017 e 1907. Então, nesses 2 sentidos, são 2 histórias paralelas que se cruzam. É mais ou menos essa história. A Senhora do Parque é justamente esse elo entre um pseudo passado e um presente, né? Uhum. E é verdade que você começou a escrever essa história quando você tinha 15 anos? Sim, é verdade. Na verdade, eu peguei um exemplar, eu estudava na ETEP, né? Eu estava na biblioteca, peguei um exemplar que contava a história de uma corrida, né? Falei, nossa, aí eu comecei a estudar bastante essa corrida e comecei a escrever uma licença poética para a realidade, comecei a escrever sobre essa corrida. E eu datilografava naquela época, datilografava cada um dos capítulos, né? E depois de muito tempo eu achei esse conteúdo, tudo já em páginas amareladas, né? Aí eu falei, nossa, essa história é boa, né? Eu tenho que transformar essa história. Então, aí eu adequei para 2017, né? Mas foi bacana. E realmente, eu tinha 14 anos. Sempre gostei muito de ler, de escrever, sempre de arte. Então, foi fácil. Que bom. Então você contou pra gente, Ana, que a Senhora do Parque, ela é essa ligação entre o passado e o presente. Seria Sim. isso, então? Ela não é necessariamente uma pessoa. E, Tamires, você vai ter que ler o livro. Eu já tô pedindo muito spoiler. Só mais uma dúvida, então. Eu também li um pouquinho sobre o seu livro, algumas curiosidades que tem lá no seu Sim, site. é verdade. E foi inspirado também algumas coisas, não sei se é algum personagem, no livro do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas? Sim, a personagem principal, ela se chama Alice. E não foi à toa que eu escolhi esse nome, né? Porque eu sempre gostei muito de Alice no País das Maravilhas, essa coisa do paralelo, né? Do que é realidade, do que é uma pseudo-fantasia ou um outro plano, alguma coisa nesse sentido. Então eu segui essa linha. Aí eu pensei, caramba, a minha Alice também ela está envolvida nisso, né? Aí eu coloquei realmente o nome de Alice em função do livro, né? Que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança. Então eu sou apaixonada assim pela Alice do País da Maravilha e eu acho que eu conseguia puxar a Alice de lá para minha Alice, né? Foi uma referência. Ser uma referência. Mas tem outras curiosidades, né? Por exemplo, tem uma enfermeira chamada Heloísa. Heloísa existe mesmo, a enfermeira é tia-avó do meu filho. Aí tem um personagem chamado Raimundo, então eu estou associando ao meu avô, inclusive as características físicas que são descritas no livro, é do meu avô. E tem também um fato engraçado, a personagem ela se acidenta, né, e ela fica com o braço direito engessado. A maioria das vezes na minha vida eu sempre tive o braço direito engessado por N motivos, né? Então foi algo bem pessoal que você trouxe. Então, Eu acho que sim, mas eu acho que o pessoal para aí, tá, gente? Várias vezes no Facebook eu postei que eu não era Alice. Porque a pessoa associava o personagem. Tinha gente que me parava assim, Ana, você é Alice? Não, não sou Alice. Eu não sou Alice. Aí eu comecei a postar. Aí eu realmente, no meu blog, eu coloquei um post. Eu não sou Alice. Ainda não é uma autobiografia. Não, não é isso. Se for contar uma autobiografia, vai sair muita coisa. Mas é coisa alegre, né? Não tem aquele drama assim, muito grande.
relacionada assim na minha vida, né? Sempre tive coisas muito boas acontecendo, né? Então é contar coisa alegre. Isso. Ana, e se passa no Parque Vicentino Aranha, Sim. Aranha, em São José dos Campos. Por que escolher o parque? Porque quando eu comecei a caminhar, a gente vai chegando numa idade que vai pensando, como que eu vou chegar na minha velhice? Né? Ou eu vou chegar sedentária. Eu comecei a me preocupar muito com essa coisa da minha saúde física, né? Aí eu comecei a caminhar no parque e realmente o parque ele tem um pano de fundo assim, um mistério, é um ambiente super agradável e toda vez que eu andava lá eu imaginava essa senhora sentada lá. Eu falei, caramba, essa senhora existe aqui nesse parque. Então o que essa senhora vai fazer agora? Aí você cria toda aquela linha, né, de pensamento da história, né, para conduzir e inserir a senhora. Mas eu sempre pensava nisso, eu olhava, mas que lugar lindo, e é um lugar maravilhoso esse parque, né, um ambiente assim, e eu gostava muito de caminhar. Eu parei de caminhar porque eu comecei a me dedicar ao esporte, que sempre foi o meu esporte, né, a patinação artística, então eu parei de caminhar, mas ficou essa essência do Parque Vicentino Aranha, né? Foi uma inspiração. Foi muito, e é um local, a arquitetura, é um local mágico aquilo lá, muito bonito. Ana, e como foi a receptividade do seu público em relação ao livro, principalmente as pessoas aqui da região? Porque a gente pensa, nossa, é um livro que está falando aqui da nossa região, do Parque Vicentino Aranha. Então, às vezes, quem está por aqui passa pelo parque, nossa, lembra às vezes de alguma parte da história. A gente teve um outro escritor aqui também que veio falar sobre a Crônica dos Mortos, que foi o livro que ele escreveu, e também se ambientava em São José dos Campos. Começava no shopping de São José, no Center Valley, então também foi bem curioso a gente falar sobre isso. Imagina o apocalipse zumbi lá no Center Valley. Então daí agora a gente passa a pensar numa história sobre uma senhora misteriosa no Parque Vicentino Aranha. Como foi essa receptividade? Eu acho que assim, o maior, não diria trauma, assim, baque que as pessoas tiveram é de me enxergarem como uma escritora de romance. Porque com 2 livros infantis, que foi muito bem aceito pelo mercado, aqui em São José, fora de São José, o Brasil inteiro, para fora do país. Então eu acho que houve um certo receio, as pessoas estavam acostumadas a ver Ana Pirolo como escritora infantil. E de repente lança um romance. Agora não, agora eu acho que ficou mais tranquilo. Inclusive as pessoas que adquiriram o livro estão esperando o próximo livro, em romance. Então, eu acho que o baque que teve foi isso. Essa mudança, de repente, de categoria e fazer com que as pessoas acostumassem a saber, poxa, eu também escrevo romance, não só literatura infantil, né? E eu acho que o que agradou bastante é o fato de ser da região. Né? Eu acho que a gente tem que falar. É claro, Galo Azul, eu morei no Rio de Janeiro, passei minha infância no Rio de Janeiro. Galo Azul fala do Rio de Janeiro, né? Tem até as imagens, o Cristo, tudo mais. E como eu moro aqui em São José dos Campos, aqui no Vale, né? Então falar do Vale para mim é uma honra. E ter um local como o Vicentino Aranha como link disso tudo, eu acho perfeito. Mas teve uma boa receptividade. As pessoas gostam de ouvir histórias da própria região, né? Gosto. E você pretende mudar o segmento? Não. Escrever mais romances adultos? Ou vai voltar? A próxima obra, por exemplo, seria infantil ou adulto? Olha, eu tenho 2 obras, assim, que estão para finalizar. A primeira é uma infantil. Realmente, eu sinto necessidade de ter esse lado lúdico, né, de trabalhar um infantil. E eu tenho um outro romance, que está na mesma situação da Senhora do Parque. É um texto antigo, que foi avaliado. Eu estava na faculdade, na ESPM, eu tive como professora a Julieta Godoy, que naquela época era viúva de Osman Lins, né, do escritor. E ela leu foi a primeira pessoa que leu esse texto, que está para ser publicado. E ela adorou. E ela falou para mim, olha, eu vou indicar, eu vou encaminhar você. Só que aí eu entrei numa agência grande, em São Paulo,
Falei, estou terminando faculdade, eu tenho que escolher. Eu vou escolher a literatura ou eu vou escolher a minha carreira? Aí eu achei, era muito nova, eu falei, não, eu vou escolher a minha carreira, né? Um dia eu volto para a literatura. Né? E a Julieta foi a primeira pessoa que analisou. E esse texto tem mais de 20 anos também. E está lá, está guardadinho. Aí eu fiz umas adaptações para 2018, né? Aí eu pretendo, se o infantil não sair antes, né? Aí eu pretendo publicar em 2019. Então não tem um segmento, você vai... Não, as histórias vão vindo surgindo, assim. A história parece que ela fica latejando na minha cabeça. Então, enquanto eu não me livrar da história, né, que nem escrevi o Galo Azul, o pessoal, continuação do Galo Azul. Não, não tem continuação do Galo Azul. Galo Azul é isso daí. Aí fiz a Senhora do Parque, continuação da Senhora do Parque. Não tem. É isso. É início, meio e fim, ponto final, né? Então, vai dependendo do que a necessidade for maior de me livrar da história, aí eu publico. Ótimo. Legal, Ana. E conta pra gente quais são os temas que aparecem então no livro. A gente viu na sinopse que tem bastante de relacionamentos, amor, amizade. Eu acho que uma coisa que eu questiono muito é essa coisa de relacionamento entre as pessoas, essa coisa de olho no olho, sabe? Você falar, enxergar a pessoa como ela realmente é. Isso fala muito no livro, né? E a amizade, até que ponto a amizade pode ser eterna, né? Ela pode perpetuar, durar, porque a gente tem vários tipos de amizade, né? Se a gente for pensar bem, né? Tem a amizade que fica para sempre, mas você não vê a pessoa todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Eu tenho uma amiga de infância que mora em Manaus. Encontrei a guria pelo Facebook. Ela nem acreditou que era uma amizade, né? E é uma amizade. Ela me conhece bem, eu a conheço bem. Então é uma amizade assim que tem essa distância, né? E ela é paulista, aliás, ela é paulista, né? Tinha ido do Rio de Janeiro e nós nos conhecemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então imagina que história, né? Depois de quase 30 anos, encontrar a Lucila, ela morando em Manaus, casada com filho, e eu também casado com filho. Então o livro ele trata disso. Eu gosto muito das pessoas, tratar as pessoas, porque cada pessoa tem uma história, e essa história sempre pode ser contada para outras pessoas, né? Então eu acho que o livro ele pega basicamente isso. Relacionamento. As diversas fases do relacionamento, né? E essa coisa da amizade. Amizade que dura a eternidade. Tá ótimo, Ana. E você, além de escritora, artista visual, é professora, como é dividir essas carreiras? E já são 2 carreiras aí, né? A de escritora, artista. Como que você faz essa relação? A arte, eu usufruo da arte para criar as ilustrações dos livros. Então eu nunca assim deixei a arte de lado. É claro que eu sinto mais prazer na literatura, de contar a história e eu utilizo a arte para ilustrar essas histórias, né? Agora, ser professora é compartilhar esse conhecimento. Eu dou aula de História da Arte, então eu compartilho o meu conhecimento com os alunos. Eu sou empresária, então eu compartilho conhecimentos de empresa com os alunos. Então, eu acho que um completa o outro, né? Eu não vejo um atrapalhando o outro. Pelo contrário, eu acho que um complementa, né? E na própria faculdade a gente ouve muita história. Dá pra inspirar, né? Eu sempre brinco com as pessoas, cuidado, você vai virar personagem. Você vai virar personagem. Ótimo. E que honra, né? Se tornar um personagem. Imagina. Tem gente que tem uns trejeitos assim bem... E o modo também que encara a vida, né? Ou a história que a pessoa traz, né? É uma história interessante, né? Aí você transformar isso... compartilhar. O livro, ele não deixa de ser um canal de compartilhamento, né? De conhecimento de história, né? Muito bom. Vamos dar uma pausinha, tá bom aqui o papo com a Ana. Muito bom. A gente volta já já. Fica aí.